O item 6, Isaías é escolhido e consagrado para profeta, estudando Isaías capítulo 6, versículos 1 a 13. No ano em que morreu o rei Uzias, versículo 1, Isaías é chamado em um momento difícil do reino de Judá. Seu rei havia se tornado leproso por deixar a humildade de lado e querer assumir a função dos sacerdotes, oferecendo incenso a Yahvé, como está em 2 Crônicas 26, versículos 16 a 21. É bem provável que ele havia influenciado seu filho, que vai assumir o lugar no trono, Jotão, com atitudes de um déspota, contrariando a característica de servo de Deus. Esse chamado de Isaías é uma confirmação ou restauração do seu ministério, pois no capítulo 1, versículo 1, ele diz claramente que profetizou nos dias de Acaz, o rei que acaba de morrer, e não apenas após a sua morte. É provável que o último estado de Acaz causou uma redução das ações de Isaías, e nesse momento Deus lhe dá uma nova visão. Existe uma tradição judaica que diz que Isaías ele era parente do rei Acaz e que talvez até o estado do rei tivesse influenciando Isaías ou com tristeza. Bom, nós não sabemos, é apenas história paralela. Mas essa atitude do rei de Judá, que era a parte mais temente a Deus, considerando de todo Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, o reino do sul eram sempre os mais tementes a Deus. Mas ele tomar essa atitude lembra a atitude de Saul, quando resolveu fazer sacrifício, não esperou por Samuel e Deus o rejeitou. No caso de Acaz, ele se tornou leproso. Ainda no versículo 1, Isaías diz: eu vi ao Senhor, no caso Adonai. Quando nós temos a palavra Senhor com a primeira maiúscula e as restantes minúsculas, significa que no hebraico está escrito Adonai. Se temos Senhor tudo em maiúsculo, significa que no hebraico está escrito Yahvé. Eu vi a Adonai assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto Israel estava sem rei, pois Acaz estava leproso e seu filho atuava como regente, o Senhor, Adonai, estava em um alto e sublime trono. O trono de Israel estava envergonhado por causa da lepra, mas o trono do Senhor continuava alto e sublime. Nesse texto, Isaías vai usar tanto o termo Adonai quanto o termo Yahvé para descrever a Deus. No versículo 3, quando ele diz que via os serafins clamando santo, 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 é Yahvé dos exércitos. Ali nós já temos o termo Senhor escrito todo em maiúsculo. Então, é interessante nós observarmos que João declara claramente no Novo Testamento que aquela glória que Isaías viu manifestar ali, a glória de Adonai, a glória de Yahvé, é a glória de Jesus Cristo. João 12:41, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então João está explicando, Jesus estava sendo rejeitado principalmente pelos príncipes, dos fariseus, tudo, apesar que alguns criam de João, mas ele diz o seguinte, que toda essa rejeição na verdade não se justificava, tá bom? E a glória que Isaías viu é a glória de Jesus Cristo. No versículo 3 ele diz que os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins cobrirem rosto e pés com as suas asas simboliza reverência à santidade do Senhor. Os serafins voarem simboliza serviço. Então, os serafins é uma classe de anjo bem interessante. Eles só aparecem aqui, na verdade, as visões de Ezequiel parecem estar falando dos querubins. E os querubins que têm a função de proteger a glória de Deus, nós vemos nos serafins a função de exaltar a glória de Deus. Por isso, eles estão sempre
clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. No versículo 7, quando Isaías ele vê toda aquela glória de Yahvé, a glória de Adonai, e ele vai como que perecendo, então um dos serafins pega uma brasa e vem e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Adonai. Essa visão do Senhor, tendo a sua santidade exaltada pelos serafins, levou Isaías a reconhecer a sua impureza de lábios. Um serafim pegou uma brasa do altar e purificou os lábios de Isaías. As brasas eram tiradas do altar dos holocaustos e levadas ao incensário de ouro, como está em Levítico 16:12. O altar dos holocaustos é um símbolo do Calvário. O altar dos holocaustos, vamos lembrar, era a primeira peça do tabernáculo que ficava no pátio. Quando o ofertante entrava pela porta do pátio, logo já tinha a primeira peça, que era o altar dos holocaustos, onde o sumo sacerdote ali imolava o animal, fazia a oração com o ofertante com a sua mão sobre a cabeça, e a partir desse momento ele levava o sangue daquele animal, passava pela pia, se lavava, e aquela brasa ela deveria ser levada até o altar do incenso, onde, que aí já está dentro da primeira parte do tabernáculo, que era chamado de lugar santo. A segunda era o Santo dos Santos. Então, no lugar santo estava o altar do incenso, onde ele deveria trazer essa brasa para manter esse incenso queimando, e era a oração pelo perdão dos pecados daquele ofertante, que seria levado diante de Deus. Bom, como o altar dos holocaustos é um símbolo do Calvário, Jesus Cristo sendo imolado para nos salvar dos nossos pecados, eu digo aí a lição desse texto: a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz purifica os nossos lábios para profetizarmos, para falarmos em nome de Deus neste mundo. A obra da cruz é que nos purifica para nós sermos porta-vozes, ou seja, profetas de Deus. No versículo 8 diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Esta pergunta deixa claro que Deus deseja trabalhar com voluntários, homens que se prontifiquem a serem suas testemunhas. Quem seria o representante de Deus diante do povo? Isaías, com seus lábios purificados, não hesitou: eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, se o altar dos holocaustos, de onde era tirada a brasa, é um símbolo da cruz, significa que Deus, após entregar o seu Filho na cruz e nos purificar, Ele está a todo momento nos perguntando, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O mundo está precisando da pregação do Evangelho, o mundo está precisando da nossa mensagem.